Era uma noite comum, mas uma sensação estranha me tomou assim que o último cliente saiu e as portas da loja se fecharam. O shopping estava completamente vazio, exceto por mim. A maioria das lojas ao redor já estavam com suas luzes apagadas, e o único som que se ouvia era o eco das minhas passadas no corredor vazio. O relógio marcava 22h30. Eu estava sozinho na loja, tentando terminar o inventário que o chefe me pedira para fazer. Era uma tarefa simples, mas que exigia atenção aos detalhes. Ele me pedira para fazer isso fora do horário de pico para não atrapalhar as vendas do dia seguinte. Então ali estava eu, no final de um turno exaustivo, tentando completar o trabalho o mais rápido possível. O shopping era antigo, com uma arquitetura que, à primeira vista, dava um ar de modernidade misturado com um certo charme retrô. Eu já tinha ouvido boatos sobre ele. Os outros funcionários sempre falavam sobre coisas estranhas que aconteciam à noite, mas eu sempre achava que eram apenas histórias para assustar os novatos. Aquele lugar era grande, mas tranquilo. Durante o dia, era movimentado, com os corredores repletos de pessoas indo de loja em loja. Mas à noite, especialmente depois que as luzes foram apagadas, o silêncio se tornava opressor. Não parecia assustador a princípio, mas havia algo inquietante, como se o próprio ambiente estivesse esperando por algo. O som do ar-condicionado e o zumbido baixo das lâmpadas eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Eu estava tão focado nas prateleiras de roupas e nas planilhas do inventário que nem percebi o tempo passando até que o relógio marcou 23 horas. Nesse momento, comecei a sentir algo estranho, uma sensação de que eu não estava mais sozinho. A cada minuto que passava, parecia que o ambiente ficava mais pesado. Eu olhava para as portas de vidro da loja e notava que, embora estivesse sozinho, algo me observava. Não conseguia identificar o que era, mas minha mente me dizia que havia alguém ali, apenas me esperando para perceber sua presença, como se fosse uma sombra se movendo entre os corredores vazios. A primeira coisa que tentei fazer foi afastar esses pensamentos. Eu estava cansado, afinal. Era só mais uma ilusão da minha mente cansada, nada mais. Mas quando olhei para o corredor principal, eu notei algo estranho. As luzes do shopping estavam piscando. Normalmente, quando a energia diminuía, o sistema de iluminação às vezes falhava um pouco, mas nunca assim. As luzes não piscavam de forma irregular, como se estivessem tentando indicar algo, como se o shopping tivesse vida própria, algo que eu nunca tinha imaginado antes. Fechei os olhos por um momento, espremendo as têmporas com os dedos, tentando afastar o cansaço e o desconforto. Quando os abri, o corredor estava novamente tranquilo, mas um arrepio percorreu minha espinha. Um cheiro estranho estava no ar, algo que eu não conseguia identificar, mas que parecia velho e amargo. Uma sensação de frio começou a se espalhar pelas minhas pernas, até chegar no meu estômago, como se o ar estivesse se tornando mais pesado. Respirei fundo, tentando me concentrar no inventário. Só mais um pouco, pensei. Estava tão perto de terminar. Mas, à medida que eu anotava os números na planilha, percebi que o som do ar-condicionado havia diminuído. O silêncio agora parecia mais profundo. Eu olhei para os lados, quase esperando ver alguém entrar pela porta, mas ela permanecia fechada. O que era isso? Apenas o ambiente? Ou minha mente pregando peças? Foi então que ouvi o primeiro som estranho, um baque baixo e distante, como se algo tivesse caído no corredor do shopping, ou alguém tivesse batido levemente em uma parede. Olhei para as portas de vidro novamente. Nada. Apenas a escuridão. Mas o baque, mesmo que suave, foi o suficiente para me fazer parar e olhar com mais atenção. Outro som. Agora mais perto. O baque foi seguido por um outro. E depois outro. Algo estava se movendo no corredor. Talvez alguém tivesse ficado preso no shopping, ou algum dos seguranças estivesse fazendo uma ronda. Mas, enquanto eu tentava racionalizar, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Olhei novamente para a porta da loja. As sombras do corredor pareciam se mover. Eu não sabia o que era, mas algo estava ali. Algo que eu não podia ver, mas que claramente estava me observando. O que estava acontecendo? Eu comecei a respirar mais rápido. A ideia de estar sozinho naquele lugar escuro começou a se tornar mais insuportável. Foi quando eu ouvi.
Não eram passos, mas algo diferente, algo sutil. O som era de algo sendo arrastado, como uma cadeira deslizando sobre o chão de azulejos. O eco de cada movimento preenchia o vazio do corredor. A porta da minha loja se fechou sozinha, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. O meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava sozinho ali, não havia ninguém. Era impossível. Ou pelo menos, eu queria acreditar nisso. Mas por dentro, algo dizia que eu estava errado. E essa sensação começou a crescer, como uma bola de neve. Eu estava sendo vigiado, seguido, talvez até caçado. A sensação de desconforto não passava. Eu estava quase terminando o inventário, mas a cada número que anotava, o som dos objetos se movendo no corredor ficava mais forte. A pressão no ar, o cheiro estranho que eu não conseguia identificar, e aquele medo crescente. Algo estava errado e eu sabia disso. Mas eu tentava racionalizar. Era só uma sensação, eu dizia a mim mesmo. Nada mais. Mas a verdade é que meu corpo estava me dizendo o contrário. Ele estava em alerta, reagindo a algo que meus olhos ainda não haviam identificado. Fui até a janela da loja e olhei pela porta de vidro. O shopping estava imerso em silêncio, e o único som que eu conseguia ouvir agora era o meu próprio coração, batendo descompassado. Olhei mais uma vez, sentindo o peso da escuridão lá fora. O corredor do shopping parecia mais longo agora, mais vazio. Era como se o espaço tivesse se esticado, tornando-se um lugar completamente diferente do que eu conhecia. As lâmpadas piscavam de novo, mais intensamente dessa vez, e eu senti um calafrio subir pela minha espinha. Algo se movia no fundo do corredor. Não era a figura humana que eu imaginava. Era algo mais etéreo, como se fosse uma sombra que andava de maneira irregular, deslocando-se mais rápido a cada movimento, como se estivesse se aproximando. Eu tentei me convencer de que era o vento, ou uma falha nas luzes, mas sabia que não era. Olhei para as câmeras de segurança na parede, mas os monitores estavam desligados. Estranho. Eu tinha certeza de que os deixei ligados antes de começar o inventário. Sem saber o que fazer, fui até a mesa do escritório e peguei o controle remoto das câmeras. Apertei o botão, mas nada aconteceu. A tela permanecia preta. O que mais poderia dar errado? Eu me forcei a dar um passo para trás, tentando respirar fundo. Foi então que eu ouvi o som de passos suaves vindo em minha direção. Não eram os passos pesados de uma pessoa. Eram leves, quase silenciosos, mas ainda assim, inconfundíveis. Algo estava vindo. Eu estava sendo seguido, mas não conseguia ver ninguém. Olhei ao redor, sentindo um calor estranho invadir minha pele. O frio na loja estava se tornando insuportável. Eu precisava sair. Não podia mais ignorar, mas as portas estavam trancadas. As janelas também. O ar que eu respirava parecia mais denso, como se o próprio espaço estivesse me prendendo ali. Cada vez mais, eu sentia uma presença em cada canto, em cada movimento, como se algo estivesse se aproximando, se preparando para me enfrentar. Foi quando a porta da loja se abriu sozinha. Não estava esperando isso. Eu havia trancado a porta e as chaves estavam em minha mão. Eu olhei para ela e então o vi. Um homem, ou o que restava dele, estava parado na entrada da loja. Sua pele estava cinza, pálida como cera, e seus olhos eram vazios. Não havia alma ali. Ele não tinha expressão, mas de alguma forma, eu sabia que ele estava ali por um motivo. O ar ficou ainda mais gelado e uma sensação de pânico me tomou. Eu queria correr, mas as pernas estavam como que presas ao chão, imobilizadas pela visão do que estava à minha frente. A figura não se movia. Ela apenas ficava lá, me observando. Eu queria gritar, mas minha voz falhou. Eu tentei me afastar, mas não consegui. Não podia mais ignorar que havia algo ali comigo, que aquela presença era real. A figura deu um passo à frente e a luz da loja piscou, quase apagando completamente. O frio aumentou, e foi então que a figura falou, sua voz um sussurro baixo, mas nítido. Você deveria ter ido embora, antes que fosse tarde demais.
Aquelas palavras me fizeram congelar por dentro. Eu não sabia se ele estava se referindo à noite, ao trabalho ou a algo mais profundo, algo que eu ainda não conseguia compreender. Mas o que eu sabia é que aquela entidade, ou o que quer que fosse, estava ali para me avisar de algo. O medo tomou conta de mim, mas também uma sensação de urgência. Algo me dizia que eu estava prestes a descobrir o que realmente estava acontecendo naquela loja e naquele shopping. A porta da loja se fechou com um estrondo, e eu sabia que não havia mais volta. Algo tinha me encontrado. Algo não queria que eu saísse daquele lugar. Eu estava paralisado. O ar ao meu redor parecia denso, como se o espaço estivesse se comprimindo. A figura, com seus olhos vazios e expressão inexpressiva, deu mais um passo para dentro da loja. Seu corpo parecia em movimento, mas ao mesmo tempo sua presença era quase etérea, como se ele estivesse flutuando e não caminhando. Uma sensação de desespero tomou conta de mim, e minha mente começou a girar em busca de alguma explicação lógica. Mas naquele momento não havia lógica. Tudo o que eu sabia é que havia algo ali, algo que não deveria estar, algo que eu não conseguia entender. Você não deveria estar aqui. A voz dele sussurrou novamente, mas não era apenas uma voz humana. Era como se a própria essência da loja estivesse falando através dele. Era fria, cavernosa, como se ecoasse de algum lugar distante e profundo. Aquilo não fazia sentido. Eu estava em choque. As palavras se arrastavam até mim e eu não conseguia reagir. O cheiro no ar ficou mais forte, agora misturado a um odor metálico, como ferro enferrujado, que me deixou ainda mais desconfortável. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo estava imóvel, como se estivesse preso em algum tipo de feitiço. A cada palavra que ele dizia, a atmosfera ficava mais pesada. O silêncio ao redor era cortante, e o som dos meus batimentos cardíacos parecia ensurdecedor. Eu tentei me mover, mas algo estava segurando minhas pernas no chão, como se o próprio piso da loja estivesse me retendo, me prendendo ali. Eu olhei ao redor, procurando algo que me desse uma ideia de como reagir, mas tudo estava distorcido. As prateleiras de roupas estavam agora curvas, como se estivessem se fundindo com as paredes, criando uma espécie de prisão de tecido e metal. A figura começou a avançar lentamente na minha direção, sem pressa, como se já soubesse que eu não teria para onde correr. A sensação de impotência se intensificava. Era como se eu estivesse preso em uma teia invisível, com nenhuma chance de fuga. Eu sentia o frio aumentando em minha pele, como se o próprio ar estivesse congelando ao meu redor. Olhei para ele, e por um momento, parecia que a sua face estava mudando. Seus olhos se aprofundavam, como se os buracos negros em sua face se abrissem mais e mais, como se eu estivesse olhando para o vazio do universo. Foi então que a primeira manifestação real do terror aconteceu. A luz da loja piscou novamente, mais intensamente agora, até que as lâmpadas começaram a estourar uma por uma, emitindo estalos altos e faíscas. A escuridão tomou conta do ambiente por um segundo, e quando as luzes se acenderam novamente, a figura estava bem na minha frente, a apenas alguns centímetros de mim. Eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam fixos nele, mas não conseguia desviar o olhar. Era como se eu estivesse hipnotizado, completamente preso àquela presença. Ele levantou a mão e, com um movimento suave, tocou minha testa. No momento em que seus dedos gelados tocaram minha pele, uma onda de energia fria percorreu meu corpo inteiro, como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Eu não conseguia gritar. Não conseguia respirar. Era como se toda a vida estivesse sendo drenada de mim, e eu estava à mercê de uma força muito maior do que eu poderia entender. Mas então, uma sensação estranha começou a surgir dentro de mim. Eu senti algo, uma memória distante, um reflexo de algo que aconteceu há muito tempo. Algo relacionado a essa loja, a esse shopping. Era como se aquela figura não fosse uma entidade externa, mas sim algo que estava conectado comigo, com o próprio lugar. Você tem medo do que está prestes a ver, disse ele, e sua voz agora estava mais grave, quase como um sussurro nas minhas entranhas. Mas você não pode escapar, você nunca deveria ter ficado. Eu tentei me afastar, mas uma força invisível me impediu de dar um passo. O terror se instalou de forma definitiva.
As prateleiras começaram a se mover, como se as roupas estivessem se mexendo sozinhas, dançando ao ritmo de uma música silenciosa que só eu podia ouvir. As portas da loja começaram a bater violentamente, como se alguém do lado de fora estivesse tentando entrar. Eu estava preso em um pesadelo que não parecia ter fim. De repente, a luz na loja começou a falhar ainda mais, e eu vi algo que me fez quase desmaiar de medo. As paredes da loja começaram a se distorcer, criando figuras e formas, sombras que pareciam ganhar vida própria. Era como se o próprio espaço estivesse sendo engolido pela escuridão, como se a loja fosse uma extensão de algo muito maior, algo que não pertencia à realidade. Você está vendo agora o que não devia ter visto, a figura falou, sua voz se tornando mais e mais distorcida, como se fosse um eco vindo de outro mundo. A loja, o shopping, tudo isso está condenado. Quando tentei gritar, minha voz falhou. Eu estava à mercê daquele ser, completamente impotente, preso entre as sombras e a luz tremeluzente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o medo estava tão intenso que eu sabia, com certeza, que algo horrível estava prestes a acontecer. O ar estava pesado, quase irrespirável. A sensação de pavor que tomava conta de mim parecia não ter fim. Eu estava preso, uma marionete nas mãos de uma força invisível. O que estava acontecendo com o shopping, com a loja e com aquela coisa, com a figura que me vigiava? A cada segundo, as sombras ao meu redor se tornavam mais densas e os sons mais intensos. Cada estalo das lâmpadas queimadas reverberava na minha mente, fazendo a realidade ao meu redor se tornar cada vez mais distorcida. A figura não se movia. Ela estava apenas ali, observando-me com seus olhos vazios, como se estivesse esperando algo. Mas o quê? Eu precisava entender o que estava acontecendo. E o medo começou a ser substituído por uma sensação de urgência. Algo dentro de mim gritou para que eu fosse em frente, para que eu enfrentasse aquela presença. Se eu não fizesse isso, eu nunca saberia o que estava por trás de tudo aquilo. A verdade estava lá, à minha frente, e eu precisava descobri-la. A cada movimento que eu fazia, o shopping parecia engolir-me mais, como se o espaço estivesse ficando cada vez menor, mais apertado. O corredor à minha frente parecia se esticar, transformando-se em um túnel escuro e interminável. A sensação de estar sendo observado não sumia, ela só aumentava, tornando-se quase insuportável. Eu olhei para as prateleiras de roupas, mas agora elas pareciam ter vida própria. As peças de roupas tremiam, como se quisessem se soltar e sair das araras. Você sabe o que aconteceu aqui, não sabe? A figura falou de novo, e sua voz, que antes era cavernosa, agora estava mais clara, mais íntima. Eu quase podia sentir suas palavras penetrando minha mente. Eu dei um passo para trás, sentindo o coração acelerar. Não sabia o que ele queria dizer com isso. Eu nunca soubera nada de estranho sobre o shopping. Para mim, era apenas um lugar grande, antigo, mas funcional. Mas algo dentro de mim sabia que ele estava falando de algo mais. Algo que estava escondido, algo que eu não deveria saber. Tudo isso, esse lugar, está condenado porque você ficou aqui. Você sabia disso, não sabia? Ele continuou, sua voz se arrastando como um suspiro gelado. O shopping, a loja, todos nós, estamos presos aqui, todos nós. Eu não conseguia entender. Prisão. Mas o que ele queria dizer com isso? O shopping era só um lugar comercial, um espaço vazio à noite, certo? Não havia nada de especial, nada de sobrenatural. Ou pelo menos eu queria acreditar nisso. Mas enquanto ele falava, um pedaço de memória começou a surgir. Algo distante. Algo que eu tinha enterrado sem querer. Quando olhei para o corredor à minha frente, as paredes começaram a se distorcer. As luzes piscavam mais intensamente e o ambiente ao redor parecia se transformar em algo diferente. As formas ao meu redor, que antes eram apenas móveis e prateleiras, começaram a mudar. Elas estavam se fundindo umas com as outras, criando figuras e formas que eu não reconhecia, como se o próprio shopping estivesse se remodelando diante dos meus olhos. A sensação de claustrofobia tomou conta de mim, e uma pressão estranha começou a se formar em meu peito. Eu olhei para a figura diante de mim. Ela parecia se mover agora,
como se a sombra em que estava presa estivesse se arrastando para me alcançar. Mas havia algo mais. Algo que me fez perceber que aquela entidade não era só uma manifestação de terror. Ela estava relacionada ao próprio lugar. Eu não sabia como, mas a conexão estava ali, pulsando entre nós. Você percebe? Não percebe? A figura disse, a voz agora mais suave, mas com uma força que me fez tremer. Você é a chave. O que aconteceu aqui foi causado por você, mas você não lembra. Mas eu posso ajudá-lo a lembrar, se você quiser. Aquelas palavras me deixaram em um estado de choque. Eu, a chave? O que isso significava? Como eu poderia ser a chave para algo tão macabro, tão sombrio? Eu olhei para a figura tentando entender, tentando processar o que estava sendo dito. Mas nada fazia sentido. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Mas então, de repente, uma lembrança começou a surgir em minha mente. Uma cena antiga, distante. Eu estava ali, no shopping, mas algo estava diferente. As luzes piscavam de maneira estranha, as sombras se moviam mais rápido do que o normal. Eu me via em outro tempo, outro lugar, como se fosse uma visão do passado. Eu estava em uma sala no fundo do shopping, uma sala que nunca tinha notado antes. Era uma sala fechada, sem janelas, escura, cheia de caixas e objetos velhos. Eu estava ali, sozinho, e de alguma forma sabia que algo estava errado. A figura na minha frente sorriu, como se soubesse o que estava acontecendo na minha mente. Eu olhei para ele e ele confirmou com um leve aceno de cabeça. Você estava lá, na sala proibida. Você não deveria ter entrado. O que aconteceu com os outros foi culpa sua. Eu dei um passo para trás, sentindo o pânico crescer em meu peito. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? O que aconteceu com as outras pessoas? Perguntei, minha voz falhando, mas a necessidade de saber estava me consumindo. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela levantou a mão e as luzes da loja começaram a piscar novamente. Uma sombra escura apareceu atrás dele, começando a se arrastar até mim. Eu senti que não estava mais no controle, que algo estava acontecendo, algo que eu não conseguia impedir. Você vai descobrir. Mas por enquanto, não há mais volta. Ele disse, sua voz agora cheia de uma malícia que me fez gelar. A sensação de estar sendo arrastado por algo maior, mais poderoso, cresceu dentro de mim. A sala parecia se fechar ainda mais, e as paredes começaram a se mover. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que eu estava prestes a descobrir algo terrível sobre aquele lugar e sobre mim mesmo. A sensação de pânico estava me consumindo a cada segundo. O ar estava mais pesado, e a figura diante de mim parecia cada vez mais poderosa, como se estivesse se alimentando do medo que emanava de mim. Eu sabia que não tinha mais controle sobre a situação. Tudo o que eu podia fazer era tentar escapar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas agora eu entendia que estava preso em algo muito maior do que um simples incidente sobrenatural. O shopping, a loja, tudo estava interligado de alguma forma, e eu era a chave para algo que nem eu poderia entender. O medo tomou conta de mim de uma forma avassaladora. Eu olhei ao redor, tentando encontrar uma saída, algo que me permitisse fugir. A porta de vidro da loja estava trancada, como sempre esteve, mas agora parecia ainda mais impenetrável, como se uma força invisível estivesse impedindo qualquer tentativa de fuga. As paredes começaram a se mover mais rápido, fechando-se em direção a mim. A sensação de estar sendo engolido por um pesadelo ficou ainda mais forte. Eu precisava sair, mas parecia que a própria loja estava me prendendo, como se fosse um monstro que queria me devorar. A figura à minha frente começou a rir. Uma risada baixa, profunda, que ressoava nas paredes ao meu redor. Você não vai sair daqui, disse ela, com uma voz que soava como o eco de um trovão. Este lugar é seu agora. Você nunca mais vai poder ir embora. Eu senti uma dor no peito, como se minhas forças estivessem sendo drenadas. O medo estava me consumindo, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se rebelava. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Eu precisava lutar. Mesmo que fosse inútil, eu precisava tentar. Com as pernas trêmulas,
Eu me afastei da figura e corri em direção à saída da loja. O som de meus passos ecoava nas paredes, mas o som dos passos arrastados da figura atrás de mim era ainda mais alto, mais próximo. Eu olhei para as portas, desesperado, e percebi que a chave ainda estava em minha mão. Era a chave para a minha fuga, a chave para escapar daquela prisão. Eu corri em direção à porta, tentando colocar a chave na fechadura, mas meus dedos estavam tão trêmulos que quase não consegui girá-la. O som dos passos atrás de mim ficava mais forte, mais rápido, como se a figura estivesse se aproximando a cada segundo. Eu senti que o tempo estava se esgotando. Se eu não saísse agora, nunca mais teria outra chance. Com um esforço final, eu consegui girar a chave e a porta se abriu. O ar frio da noite me atingiu com força, como uma explosão de alívio. Eu estava fora do shopping, mas o medo ainda estava comigo, pulsando em minhas veias. Eu olhei para trás, para o shopping vazio e escuro. A figura não estava mais ali, mas eu sabia que ainda estava sendo observado. Sabia que ainda havia algo ali, esperando para me pegar. O shopping estava silencioso agora, mas o ar ainda estava carregado. Eu comecei a caminhar rapidamente em direção ao estacionamento, sentindo o chão firme sob meus pés. Mas, à medida que eu me afastava, o sentimento de desconforto não passava. Eu sabia que não estava livre. Algo ainda me seguia. Algo que eu não poderia entender. Eu entrei no meu carro trancando as portas com força. Respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Olhei pelo retrovisor e, por um momento, pensei que vi algo se movendo nas sombras do shopping. Mas quando olhei novamente, estava tudo calmo. Eu não sabia o que era, mas sabia que o terror ainda estava lá, à espreita, esperando para voltar. Eu comecei a dirigir, tentando afastar a sensação de que estava sendo vigiado. Mas à medida que me afastava do shopping, algo estranho aconteceu. O caminho parecia diferente. As ruas não eram as mesmas. Eu olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia errado. O shopping estava ali, bem à minha frente, como se eu nunca tivesse saído. O que estava acontecendo? Como o shopping estava de volta? Eu já tinha passado por aquela rua, mas agora estava mais escuro, mais sombrio. A sensação de desorientação tomou conta de mim e eu comecei a acelerar, tentando fugir de algo que não conseguia ver. Mas eu sabia, com uma certeza crescente, que a entidade, o ser que me assombrava, estava lá. Ele havia me seguido, e agora eu estava preso em um ciclo, em um loop interminável. Eu parei o carro no meio da rua, completamente perdido. O shopping estava ali, mais uma vez diante de mim, e eu não sabia se estava sonhando, se estava enlouquecendo, ou se estava sendo puxado de volta para aquele lugar, para aquela realidade que não tinha explicação. O terror me consumia, mas algo dentro de mim não desistia. Eu não iria deixar aquilo me destruir. Com as mãos trêmulas, eu dei a volta e comecei a dirigir em direção ao shopping novamente. Mas ao invés de entrar, parei bem em frente à entrada principal. A porta estava aberta, como se me convidasse a entrar. Eu não sabia o que fazer, mas uma coisa estava clara. Eu tinha que enfrentar aquilo. Não importa o que fosse, eu tinha que acabar com isso de uma vez por todas. A figura apareceu novamente, mas desta vez algo era diferente. Ele estava mais distante, mais fraco. Eu sentia que estava no controle agora. Eu sabia o que precisava fazer. Eu estava parado diante da entrada do shopping, encarando as portas abertas à minha frente. O vento frio da noite me envolvia, mas eu não sentia mais o medo que tomava conta de mim antes. Algo dentro de mim havia mudado. Eu não sabia exatamente o que, mas uma força invisível me impulsionava a enfrentar o que estava ali. A figura, a presença que havia me assombrado desde o início, estava esperando. Eu não sabia se ela estava esperando por mim ou por algo mais, mas de uma coisa eu estava certo. Eu não iria sair daquele lugar até entender tudo o que estava acontecendo. As portas do shopping estavam abertas como se me convidassem a entrar, mas eu sabia que não era um convite qualquer. Era uma armadilha. A sensação de que eu estava preso em um ciclo, revivendo o mesmo terror sem fim, me consumia, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava se rebelando. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, acima de tudo, precisava encontrar uma saída. Entrei no shopping com passos hesitantes, mas firmes. A sensação de desorientação voltou.
Mas agora eu sabia o que tinha que fazer. A figura que antes estava me vigiando de longe apareceu à minha frente, seu rosto pálido e seus olhos vazios me observando. Sua presença parecia engolir a luz ao redor, criando uma sombra tão densa que parecia tomar o próprio espaço. "Você está de volta", disse ele com uma voz fria e profunda, como se estivesse falando com alguém que já conhecia. "Eu sabia que você voltaria. Não pode escapar de algo como isso." Não, eu olhei para ele, meu coração batendo forte, mas agora eu não sentia mais aquele medo incontrolável. Eu sentia uma raiva, uma necessidade de libertação, uma necessidade de desvendar o que estava acontecendo. Ele queria me prender ali, mas eu não permitiria que isso acontecesse. Não mais. "Eu não vou mais fugir", disse, minha voz tremendo, mas firme. "Eu vou acabar com isso agora." A figura sorriu, mas não havia prazer em seu sorriso. Era uma expressão vazia, como se ele já soubesse o que estava prestes a acontecer. "Você acha que pode parar isso? Não entende que tudo o que aconteceu aqui, tudo o que você viu, foi causado por você? Você é a chave para o que está preso nesse lugar." Eu recuei, confuso. A chave para o quê? O que ele estava tentando me dizer? A sensação de impotência voltou por um momento, mas eu sabia que não podia mais hesitar. Ele estava tentando me fazer acreditar que não havia saída, que eu nunca poderia escapar. Mas algo dentro de mim dizia que ele estava mentindo. As luzes do shopping começaram a piscar novamente, mas agora havia uma energia diferente no ar. As paredes começaram a tremer, e o chão sob meus pés se contorceu, como se o próprio shopping estivesse tentando me engolir. A presença da figura cresceu ainda mais, mas ao invés de medo, agora eu sentia uma força, uma vontade de lutar. "Você é o único que pode libertá-los", a figura disse com uma voz agora cheia de urgência. "Você sempre soube disso, mas nunca quis enfrentar. Você sempre tentou ignorar o que estava diante de você." Eu estava começando a entender. Aquelas palavras, o que ele estava me dizendo, tudo fazia sentido agora. Eu não estava preso apenas no shopping. Eu estava preso em uma memória, em uma realidade distorcida, em algo que eu mesmo havia criado, sem perceber. Mas eu não podia mais deixar que isso me controlasse. Eu precisava enfrentar isso de uma vez por todas. O shopping começou a desmoronar ao meu redor. As paredes, o teto, tudo parecia se fragmentar, se desintegrar, como se o próprio lugar estivesse se desfazendo. As luzes piscavam cada vez mais rápido, até que tudo se apagou, deixando apenas a escuridão ao meu redor. Mas a figura estava ainda ali, sua silhueta iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas quebradas. Eu olhei para ele, minha respiração pesada. Agora, eu sabia o que precisava fazer. Eu não estava mais fugindo. Eu estava pronto para enfrentá-lo. A figura começou a se mover em minha direção novamente, mas desta vez, algo dentro de mim se acendeu. Eu não ia mais ser vítima. Eu não ia mais ser aprisionado. Eu dei um passo à frente, sentindo uma força desconhecida preencher minhas mãos. Era como se a energia do próprio shopping estivesse agora sendo canalizada através de mim. O medo, que antes me paralisava, agora se transformou em coragem. Eu estava no controle agora. Eu não iria mais ser uma marionete, um espectador. Quando a figura se aproximou, eu a encarei de frente. O ar ao nosso redor parecia se agitar, e eu senti uma explosão de energia, como se o próprio shopping estivesse prestes a colapsar. "Eu não sou mais seu prisioneiro", gritei, com uma força que eu não sabia que tinha. "Eu vou acabar com isso." A figura parou por um momento, surpresa. Ele olhou para mim com aqueles olhos vazios, mas algo parecia mudar. Ele parecia perceber que algo dentro de mim estava diferente. Ele não estava mais no controle. Eu estava. E foi nesse momento que tudo começou a se desintegrar. A entidade tentou resistir, mas eu sabia o que fazer. Eu fechei os olhos, concentrei toda a minha força e imaginei o shopping se desfazendo, desaparecendo, como se nunca tivesse existido. E então, com um último grito, a figura se desfez. O ar ficou calmo e o silêncio tomou conta novamente. Quando abri os olhos, o shopping estava vazio. Não havia mais sombras, não havia mais distorções.
Era como se o terror tivesse sido arrancado dali, com a figura desaparecendo para sempre. Eu estava livre. Eu estava respirando com dificuldade, meu peito subindo e descendo rapidamente. O ar estava mais leve agora, sem a presença esmagadora da figura ou a distorção do shopping. Eu olhei ao meu redor e vi que tudo havia voltado ao normal. As paredes estavam intactas, as luzes acesas, e o corredor, que antes parecia uma prisão, agora parecia vazio e inofensivo. Não havia mais sombras distorcidas, nem aquele peso de ser observado. A figura havia desaparecido. O shopping estava de volta como se o terror jamais tivesse acontecido. O que restava de mim era um alívio profundo, mas algo ainda me incomodava. A sensação de que havia algo mais por trás de tudo aquilo. Algo que eu não entendia completamente. Era como se o pesadelo tivesse sido apenas uma ilusão, mas uma ilusão que havia me deixado uma marca permanente. Eu me afastei lentamente, ainda com a sensação de estar em um sonho. A sensação de que tudo estava bem novamente era reconfortante, mas ao mesmo tempo, não me sentia totalmente em paz. Olhei para a porta de vidro da loja e, ao sair, a luz da rua iluminava o estacionamento vazio. Não havia mais nada. Eu estava livre. Ou pelo menos pensava que estava. Dirigi até minha casa sem dizer uma palavra, como se a experiência ainda estivesse me consumindo, como se o horror tivesse deixado uma marca indelével em minha mente. Mas ao chegar em casa, a sensação de alívio que antes me envolvia começou a desaparecer. Eu olhei para o espelho, tentando processar o que acontecera, tentando convencer minha mente de que tudo havia terminado. Mas eu não consegui. Naquela noite, quando fui para a cama, a escuridão ao meu redor parecia mais opressiva. O silêncio que deveria ser reconfortante agora era pesado, e uma sensação de vigilância tomou conta de mim. Eu estava exausto, mas ao fechar os olhos, algo me fez acordar subitamente. Uma lembrança, uma sensação. Dei uma olhada no meu celular, ainda na cama. As notificações estavam preenchendo a tela com mensagens de amigos e familiares. Mas, quando olhei para a tela, algo me chamou a atenção. Um número desconhecido havia enviado uma mensagem. Era uma mensagem simples, mas o conteúdo era o suficiente para me fazer gelar por dentro. Você nunca deveria ter ficado. O shopping ainda está esperando por você. Eu olhei fixamente para a tela, meu coração acelerando de repente. A sensação de pavor voltou com força total. O número era desconhecido e não havia como saber de onde ele vinha. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas uma brincadeira. Mas algo na mensagem, algo naquele simples texto, me dizia que o terror não tinha acabado. Ele estava apenas começando. Olhei pela janela e vi, ao longe, as luzes do shopping iluminando a escuridão da cidade. O shopping estava ali, como uma sombra que não se apagava. Eu sabia que aquilo não havia terminado. A conexão com aquele lugar, com aquele terror, não havia desaparecido. E enquanto o terror se espalhava, como uma doença invisível, eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. Levantei-me da cama e, com as mãos trêmulas, fui até a janela. O que eu vi me fez parar. O shopping estava ali, mais perto do que antes, suas luzes piscando. E então, uma última mensagem apareceu na tela do meu celular, a mesma, mas agora com uma assinatura no final. Não adianta fugir. Estamos sempre aqui, à espera. A sensação de estar preso em um ciclo voltou com tudo. Eu sabia o que isso significava. Não havia escape, não havia fim. E enquanto olhava para o shopping à distância, uma única pergunta se formou em minha mente. Algo que agora eu sabia ser verdade. Será que realmente eu havia escapado? Ou será que o que me aguardava ainda estava me observando, me aguardando para a próxima fase dessa jornada interminável? A resposta, infelizmente, não viria naquela noite. Mas a escuridão, o terror e o mistério nunca desapareceriam. Eles estavam ali, à minha espera.